Nunca vou me esquecer daquela tarde em que cheguei na fazenda corredeira. O sol se escondia atrás das serras, pintando o céu de um laranja queimado, e o vento soprava, trazendo o cheiro forte de terra molhada misturado ao capim. Eu não estava sozinho, não. Levei comigo 5 peões de confiança e o velho Chico Nogueira, capataz calejado de tantas jornadas pelo sertão. Nossa missão era simples: negociar uma vacada, fazer a marcação e tocar a boiada para frente. Mas mal sabia eu, aquela viagem guardava algo que mudaria para sempre minha memória de homem do campo. O porteirão da fazenda se abriu com um ranger lento, como se até a madeira cansada soubesse que algo diferente ia acontecer por ali. Do outro lado, a imensidão dos pastos se perdia no horizonte, cortada por cercas de arame farpado e manchas de mata fechada. Um silêncio pesado nos envolveu, apenas quebrado pelo trotear dos cavalos e o chamado distante de um gavião. A cada passo, eu sentia o coração acelerar, embora ainda não soubesse o motivo. Quando chegamos à sede, já era quinta-feira, no fim do dia. Fomos recebidos com café quente, cheiro de pão de queijo saído do forno e aquele costume simples da roça que aquece a alma. Jantamos rápido porque a viagem havia deixado todos exaustos e logo fomos nos deitar. As camas eram rústicas, de madeira grossa, e o sono veio pesado, embalado pelo canto dos grilos e pelo barulho suave do vento batendo nos eucaliptos. Na madrugada, antes mesmo do primeiro cantar do galo, Chico Nogueira me acordou com um toque firme no ombro. "Levanta, moço, hoje tem trabalho." O frio da manhã cortava a pele e a névoa cobria o curral como se fosse um véu misterioso. Cada um dos peões ajeitou o laço, conferiu a guaiaca e selou os cavalos com a destreza de quem já nascera na lida. No ar, o cheiro de fumaça começava a se espalhar, porque no terreiro já haviam acendido a fogueira que serviria para a marcação. As vacas foram sendo reunidas na mangueira aos berros e estalos de chicote. O gado mugia alto, batendo casco contra as tábuas, enquanto os homens gritavam ordens rápidas, tentando manter a ordem no meio daquela sinfonia bruta da vida na fazenda. Foi então que eu a vi. No meio do rebanho havia uma vaca zebu mestiça, grande, forte, com o pelo malhado de branco e preto. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, vermelhos, faiscando como se fossem brasas vivas. Ela não era como as outras. Parecia carregar dentro de si uma fúria antiga, quase demoníaca. E o jeito como encarava os homens ao redor me gelou por dentro. "Cuidado com essa aí!" gritou Chico, apertando o chapéu contra a testa. "Essa bicha é pegadeira, já fez homem bom comer poeira." E naquele instante, no exato momento em que ergui o marcador em brasa para encostar em sua pele, o mundo pareceu se partir em 2. O berro que ela soltou foi tão forte que fez as palmeiras ao redor estremecerem, como se a própria terra tivesse sentido o impacto da sua fúria. O laço arrebentou. A poeira subiu. E antes que alguém pudesse reagir, a vaca disparou em corrida desabalada pelo meio da carrasqueira, sumindo da nossa vista como se fosse um fantasma. Meu coração disparou. Não era apenas o gado que tínhamos perdido. Era o início de algo muito maior. E eu ainda não sabia, mas o destino já estava tramando o encontro mais inesperado da minha vida. Quando a vaca disparou na poeira, senti meu peito arder como se tivesse perdido mais do que um simples animal. Aquele rebanho não era só negócio, era prova de responsabilidade, de palavra dada, de honra de peão. E eu não podia, de jeito nenhum, deixar que aquela zebu mestiça fizesse da gente motivo de riso. "Atrás dela!" gritei, apertando as rédeas do meu cavalo. O baque dos cascos ecoou pelo chão seco, levantando poeira que embrulhava os olhos. Os peões, todos bons de montaria, vieram atrás. Mas era como perseguir um raio. A vaca parecia possuída, rasgando a carrasqueira com a força de um touro bravio. Galhos batiam no rosto, espinhos rasgavam a pele.
E mesmo assim eu não sentia dor, só a adrenalina queimando nas veias. Meu cavalo bufava, cada músculo retesado, tentando alcançar o vulto que desaparecia entre a mata fechada. Às vezes eu via só um rastro de poeira, outras vezes um clarão dos olhos vermelhos faiscando no escuro da folhagem. Era como se aquela vaca não fosse apenas carne e osso, mas uma entidade selvagem desafiando a coragem dos homens. "Segura firme, moço!" gritou Chico Nogueira um pouco atrás. "Essa bicha já levou muito cabra bom pro chão." Mas eu não ouvia mais nada. Cada fibra do meu corpo estava focada naquele animal. A cada curva, a cada tronco que eu desviava, parecia que o destino me empurrava para mais fundo na mata, para longe da fazenda, para dentro de algo que eu não entendia. De repente o silêncio caiu. Nem mugido, nem estalo de galho. Apenas o som pesado da minha respiração e o farfalhar das folhas com o vento. Parei o cavalo, tentando enxergar algo além da poeira que ainda rodava no ar. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas árvores. Foi então que ouvi uma voz. "Não adianta se afobar, vaqueiro!" Me virei de supetão. Entre a sombra da mata, surgiu uma figura inesperada. Era uma moça. Não era peoa qualquer. Estava montada numa besta marchadeira, imponente, o animal reluzindo no suor da corrida. A roupa simples de boiadeira moldava seu corpo com naturalidade, e o chapéu de abas largas escondia parte do rosto, mas deixava à mostra um sorriso firme, seguro, diferente de tudo o que eu já tinha visto. Ela segurava as rédeas com uma mão e com a outra girava o laço, como se o tempo todo tivesse esperado aquele momento. Seus olhos me encararam com um brilho que não era de deboche, mas de certeza. "Isso é coisa passageira", disse serena, como quem fala de algo já resolvido. "Me mostra onde ela entrou que eu cuido do resto." Eu não consegui responder de imediato. Senti que estava diante de alguém que não se explicava em palavras, mas em atitude. E naquele instante, percebi, o que até então era só desespero, agora virava mistério, porque aquela moça boiadeira tinha chegado do nada e parecia ter vindo para mudar tudo. A poeira ainda pairava no ar quando a moça fez a besta marchadeira avançar. O animal parecia tão decidido quanto ela, pisando firme, sem se intimidar com os espinhos nem com a mata fechada. Eu a segui com o olhar, meio incrédulo, como quem presencia algo impossível de acontecer. "A vaca entrou por ali", consegui dizer, apontando para um rastro de capim amassado e galhos partidos. Ela apenas assentiu com a cabeça, puxou o chapéu mais para frente e ajeitou o laço na mão direita. Foi nesse momento que percebi a firmeza de seus gestos. Cada movimento tinha precisão, como se tivesse repetido aquele ritual milhares de vezes. O laço rodou no ar em círculos largos, cortando o vento com um zunido que arrepia a espinha. De repente, o silêncio foi quebrado por um urro feroz. A zebu mestiça surgiu adiante, investindo com fúria, os olhos vermelhos faiscando de raiva, a poeira subindo atrás dela como um rastro de fogo. Mas a moça não hesitou. Com um impulso firme, avançou contra a fera como quem encara o destino de frente. O laço desceu certeiro, abraçando o pescoço da vaca com uma precisão que nenhum dos peões que estavam comigo jamais teria acreditado se não estivessem vendo. "Laçou!" gritou Chico Nogueira, com os olhos arregalados. A besta marchadeira recuou com força, puxando a corda, e a vaca, antes indomável, foi contida no meio da poeira. Ela ainda urrava, tentando se soltar, esperneando com a força bruta que faria qualquer vaqueiro experiente pensar duas vezes antes de enfrentar. Mas a moça segurava firme, o corpo ereto, o rosto sereno, como se domar aquela fera fosse tão natural quanto respirar. Eu e os peões paramos, atônitos. Nunca tínhamos visto cena igual. A imagem daquela mulher sozinha, enfrentando a vaca brava e mantendo o controle absoluto, ficou gravada na minha memória como uma fotografia em chamas.
Era como se o tempo tivesse parado só para que todos nós entendêssemos. Havia ali uma força que não se explicava, apenas se respeitava. Quando a poeira baixou, a vaca estava rendida, controlada no laço. A moça virou o cavalo em nossa direção, trazendo o animal domado atrás de si. Seu sorriso, largo e tranquilo, parecia zombar do impossível. Nenhum de nós disse uma palavra. Ficamos apenas olhando, com a boca entreaberta, como meninos diante de um feito heróico. E foi nesse instante que percebi que aquela não era apenas mais uma boiadeira qualquer. Aquela mulher era um enigma, um desafio, uma presença que transformava o medo em admiração. E dentro de mim, eu sabia, dali em diante, nada mais seria como antes. Quando a moça voltou puxando a vaca rendida, o terreiro inteiro pareceu se calar. Até o mugido das outras reses soou mais baixo, como se o próprio gado tivesse se curvado diante da cena. Os peões, homens duros de tantas lidas, ficaram boquiabertos. Alguns descruzaram os braços, outros abaixaram o chapéu em sinal de respeito. Não era só surpresa, era reverência. Chico Nogueira, que já tinha visto de tudo nesse mundo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Pois olha, eu juro por Nossa Senhora Aparecida que nunca vi coisa igual. A turma inteira concordava em silêncio, com os olhos fixos naquela mulher que, montada firme na besta marchadeira, parecia mais parte do sertão do que qualquer um de nós. O jeito como segurava o laço, como dominava a rédea, como sorria, tranquila em meio ao caos, tudo nela transbordava confiança. Eu, no entanto, não conseguia apenas admirar. Havia algo diferente me corroendo por dentro. Era como se o coração, que até pouco antes batia em disparada por causa da perseguição, agora batesse por outro motivo: fascínio. Ela desmontou devagar, como quem não tem pressa de provar nada a ninguém. O barulho das esporas soou metálico, e o pó do chão se ergueu sob suas botas. Caminhou até mim com passos firmes, e quando falou, sua voz soou doce, mas carregada de uma força que não se encontra todo dia. A vaca está contida, pode levar a boiada em paz. Fiquei mudo, quis agradecer, mas as palavras não saíram. Em vez disso, apenas tirei o chapéu e abaixei a cabeça, como se aquele gesto fosse a única forma de reconhecer a grandeza do que tinha visto. Meus peões murmuravam baixinho, como se comentassem um milagre. É moça de braço, é mulher de fibra, diziam, meio incrédulos. Mas por dentro eu sabia que o que sentíamos ia além da admiração. Era algo que ninguém ali conseguia explicar, como se estivéssemos diante de uma força que não pertencia só ao mundo dos homens. Foi nesse instante que um pensamento estranho me atravessou. Quem era, afinal, aquela mulher? De onde tinha surgido? Por que apareceu justamente no momento em que tudo parecia perdido? Eu quis perguntar, mas não tive coragem. Havia mistério demais nos olhos dela. E eu, homem calejado, senti que talvez algumas perguntas não devessem ser feitas. Ainda assim, uma certeza se formava dentro de mim. A partir daquele encontro, eu já não conseguiria voltar a olhar para o mundo do mesmo jeito. Depois de tudo o que vimos, era impossível simplesmente deixar a moça partir sem dizer nada. Eu sentia dentro de mim uma mistura de gratidão e assombro, como se tivesse testemunhado um feito que não podia ser pago apenas com palavras. Então, decidi. Precisava recompensá-la de alguma forma. Com a mão ainda trêmula, alcancei a gibeira presa à cintura e puxei um maço de notas já marcadas pelo tempo. Eram 500 cruzeiros, valor justo para um serviço que nenhum dos meus homens tinha conseguido cumprir. Estendi o dinheiro para ela com respeito, abaixando o chapéu como quem oferece não só pagamento, mas reconhecimento. Moça, aceite. É o mínimo que posso lhe dar pelo que fez. Ela olhou para mim, e naquele olhar havia uma firmeza que me desmontou por dentro, não de frieza, mas de convicção. Com um gesto simples, empurrou a minha mão de volta, sem ao menos
Encostar nas notas. Guarde o seu dinheiro, vaqueiro, disse com a voz serena, quase como um conselho. Eu não sou interesseira. Fiz o que precisava ser feito, só isso. Aquelas palavras caíram pesadas sobre mim, como se fossem mais valiosas do que o próprio dinheiro que eu segurava. Nunca, em toda a minha vida de negócios, vi alguém recusar pagamento de tão boa vontade. Havia nela uma dignidade que não se compra, uma grandeza que não cabe em cifrão. Chico Nogueira, que estava ao meu lado, coçou a barba e murmurou: mulher assim não se encontra todo dia. E eu sabia que ele tinha razão. A recusa dela não era desdém, era liberdade. Como se dissesse, sem precisar de mais palavras, que não estava ali por causa de nós, nem por causa da boiada, mas por algo maior, algo que só ela entendia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo mugido distante das vacas. Eu ainda segurava as notas na mão, mas de repente elas me pareceram sem valor. O dinheiro já não tinha peso diante da presença daquela mulher. Ela então ajeitou o chapéu, montou novamente na besta marchadeira e, com um leve aceno de cabeça, falou: leve sua boiada em paz, vaqueiro. O resto não me pertence. E, sem esperar resposta, puxou a rédea e partiu calmamente, deixando atrás de si não apenas a poeira levantada pelo casco do animal, mas também um vazio inexplicável, como se tivesse levado consigo um pedaço da nossa alma. Eu fiquei parado, imóvel, observando-a desaparecer no horizonte. No peito, o dinheiro queimava, inútil, e dentro de mim uma certeza crescia. Aquela mulher não era só uma boiadeira. Ela era mistério, era força, era algo que o destino havia colocado em meu caminho para nunca mais sair da lembrança. Voltamos devagar para a sede da fazenda e cada passo dos cavalos parecia mais pesado do que o normal. Não era o cansaço que nos calava, nem o trabalho duro do dia anterior. Era o que tínhamos acabado de ver. A poeira ainda rodopiava no ar quando um dos peões, que costumava ser o mais falador da tropa, tentou abrir a boca para comentar, mas não conseguiu. Apenas soltou um riso sem graça, coçou a nuca e ficou quieto de novo. Os outros, que normalmente enchiam o caminho com causos, piadas e discussões sobre rodeios e boiadas passadas, também estavam mudos. Era como se ninguém tivesse coragem de colocar em palavras o que presenciamos. Porque sabíamos, qualquer frase, por mais bendita, não faria jus àquilo. O feito da boiadeira não cabia em conversa de peão. Ficava preso dentro, do peito, misturado com o respeito e o assombro. Chico Nogueira, o velho capataz, foi o único que arriscou falar, mas sua voz saiu baixa, quase num sussurro. O sertão guarda segredos, moço, e a gente tem que aprender a respeitar. Ninguém respondeu. Apenas seguimos, ouvindo o som dos cascos batendo compassados no chão duro da estrada. O vento assobiando nas folhas secas e, ao longe, o mugido da vaca domada que agora marchava junto com as outras, como se nada tivesse acontecido. Eu, porém, não conseguia desviar o pensamento dela. A imagem da moça montada na besta, girando o laço com a firmeza de quem desafia o impossível, se repetia na minha mente como um filme sem fim. E mais do que isso, as palavras dela ecoavam em meu coração. Guarde o seu dinheiro, eu não sou interesseira. Era como se cada sílaba tivesse deixado uma marca invisível em mim. Pela primeira vez em muitos anos de vida na lida, percebi que nem toda conquista se mede em cifras, nem todo feito pede recompensa. Algumas coisas simplesmente acontecem para lembrar ao homem que existe grandeza além do que se pode pagar. Quando avistamos a casa grande da fazenda, o céu já se tingia de vermelho, prenúncio do entardecer. Descemos dos cavalos em silêncio, cuidamos dos animais e seguimos para dentro. O cheiro da comida quente já vinha da cozinha, mas nem isso despertava o apetite. Sentamos todos à mesa, mas comemos quase calados. Cada um de nós estava perdido em pensamentos, mastigando mais lembranças do que arroz e,
feijão. E eu, olhando pela janela, ainda esperava vê-la surgir do nada, sorrindo outra vez, como um sopro de vento. Mas ela não veio. Só o vazio da noite ocupava o terreiro, acompanhado pelo chiar das lamparinas e pelo grilo insistente na beira da varanda. Naquele silêncio percebi, a volta tinha sido só no corpo, porque minha alma ainda estava lá atrás, no meio da poeira, diante daquela mulher que surgiu do nada e desapareceu deixando um rastro impossível de apagar. Naquela noite, deitado na cama rústica da fazenda, não consegui pregar os olhos. O vento soprava pelas frestas da janela, trazendo o cheiro da terra úmida, misturado ao mugido distante da boiada no curral. Mas nada disso me acalmava. Minha mente voltava sempre para a mesma cena. A moça, montada firme na besta marchadeira, dominando a vaca brava como se fosse brincadeira de criança. Quem era ela? Essa pergunta martelava no meu peito. Nunca a tinha visto em leilão, em feira de gado ou em tropeada, e eu conhecia quase todos os rostos que lidavam com boiada naquelas redondezas. Ela não era dali, mas ao mesmo tempo parecia pertencer àquele chão mais do que qualquer um de nós. Chico Nogueira, percebendo minha inquietação, falou antes de apagar o lampião. Moço, não adianta se atormentar. Mulher como essa é coisa rara. Aparece, faz o que tem de fazer e some. É como vento forte, não dá para segurar. Mas as palavras dele não me acalmaram. Pelo contrário, só atiçaram mais o fogo da dúvida, porque não era só admiração. O que eu sentia era uma sensação de que havia algo maior por trás daquilo, como se a boiadeira tivesse surgido não por acaso, mas porque o destino quis assim. Lembrei do sorriso dela quando recusou o dinheiro. Não havia ironia, nem orgulho, havia liberdade. E isso me incomodava mais do que tudo, porque eu, homem acostumado a negociar boiadas, a medir cada passo em cifrão e resultado, nunca tinha encontrado alguém que vivesse sem precisar de nada em troca. No escuro do quarto, fechei os olhos e vi de novo os dela. Havia neles uma chama diferente, um brilho de quem carrega segredos que não se revelam facilmente. E eu sabia, com toda a certeza que meu coração podia carregar, que aquele encontro não ia passar como uma lembrança qualquer. Na manhã seguinte, enquanto os peões se ajeitavam para continuar a lida, percebi que não era só eu que estava tomado por aquele mistério. Eles cochichavam entre si, perguntando de onde a moça teria vindo, quem seriam seus pais, se trabalhava em alguma fazenda vizinha. Mas ninguém tinha resposta. Cada história inventada parecia mais improvável do que a outra. E foi nesse clima de dúvida que decidi uma coisa. Eu não deixaria aquele enigma morrer na poeira da estrada. Se o sertão guarda segredos, como disse Chico, eu estava disposto a desenterrar pelo menos esse, porque dentro de mim crescia a certeza de que a boiadeira não tinha aparecido por acaso, e eu precisava descobrir por quê. Nos dias que seguiram, a rotina na fazenda correu como sempre. Marcar gado, consertar cerca, apartar bezerro da vaca, mas por mais que o trabalho fosse pesado, ninguém conseguia se livrar do assunto que queimava na boca de todos. Onde estava aquela moça boiadeira? Quem era ela de verdade? A cada roda de conversa, quando o café preto fumegava no bule ou a cachaça rodava na garrafa, o tema voltava. Um dizia que ela era filha de tropeiro antigo, daqueles que abriram caminho de boiada pelo sertão e ensinaram a lida a meio mundo de gente. Outro jurava que se tratava de uma encantada, dessas figuras que aparecem e somem como assombração, deixando atrás de si só poeira e lembrança. Mulher daquele porte não é coisa comum, disse um peão com a voz firme. Aquilo é presente de Deus, ou castigo. Chico Nogueira, mais calado do que nunca, limitava-se a coçar o bigode e soltar um resmungo. Eu sabia que ele tinha suas próprias ideias, mas não queria espalhar. Ele já tinha visto muito na vida e aprendia cedo que nem tudo se explica. Por minha parte, comecei a perguntar discretamente nas redondezas.
Toda vez que cruzava com tropeiros, vendedores de sal ou qualquer viajante que passava pelas estradas, eu dava um jeito de puxar o assunto. Descrevia a moça, a besta marchadeira, o jeito firme no laço. Alguns apenas riam, achando que era história inventada de peão exagerado. Outros balançavam a cabeça, como quem já tinha ouvido algo parecido, mas não sabiam ao certo de onde. Foi numa venda, em um povoado vizinho, que escutei pela primeira vez uma versão que me arrepiou a espinha. Um homem velho, de olhos fundos e mãos calejadas, me chamou de lado depois de ouvir minha descrição. Já vi essa moça, sim. Mas cuidado, rapaz. Dizem que ela aparece sempre quando o perigo ronda o gado ou a vida de algum vaqueiro. Nunca chega antes nem depois. Chega na hora exata. E quando vai embora, ninguém sabe por onde. Mas ela é de carne e osso, respondi, quase defendendo minha própria sanidade. Eu a vi, conversei com ela, ouvi a voz. Velho me olhou com um sorriso estranho. Pois é assim mesmo que as encantadas enganam o coração da gente. Voltei para a fazenda com as palavras dele martelando no peito. Eu queria acreditar que era apenas uma mulher, forte e habilidosa, dessas que o sertão forma sem alarde, mas havia algo no jeito como ela surgiu e principalmente no jeito como desapareceu que me deixava em dúvida. Naquela noite, enquanto os peões roncavam no quarto ao lado e Chico resmungava o sono pesado de velho, fiquei olhando para o teto escuro, pensando, será que eu tinha conhecido uma pessoa de verdade ou uma lenda viva do sertão? E o pior, por mais que eu quisesse resposta, parte de mim já sabia que esse mistério talvez nunca se revelasse por inteiro. Quando a negociação terminou e a boiada já estava pronta para seguir viagem, ajeitamos as tralhas e nos despedimos da fazenda corredeira. O caminho de volta parecia o mesmo de sempre. Poeira levantando na estrada, canto de pássaro cortando o silêncio, o balanço compassado dos cavalos, que já conheciam cada pedra do caminho. Mas por dentro, nada estava igual. Meus homens voltavam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Chico Nogueira, com a calma que só os anos trazem, mantinha o olhar fixo no horizonte, sem dizer palavra. E eu, embora tentasse me concentrar na boiada, só conseguia pensar nela. A cada curva, eu esperava vê-la surgir de novo, como havia acontecido na carrasqueira. Imaginava o estalo das esporas, o rodar do laço, o sorriso tranquilo que parecia desafiar o impossível. Mas não, a estrada estava vazia. O sertão seguia seu curso, indiferente às inquietações do meu coração. Quando enfim cheguei em casa, o calor familiar das paredes conhecidas deveria ter me confortado. A mesa posta, o cheiro do fogão a lenha, o burburinho das crianças correndo pelo terreiro, tudo estava como sempre. Mas dentro de mim, havia um vazio que não se preenchia. À noite, deitado na cama, percebi o quanto aquela mulher tinha marcado minha alma. Não era paixão repentina, dessas que queimam e se apagam. Era algo mais profundo, que eu não sabia nomear. O rosto dela vinha em meus sonhos, e quando acordava, era como se ainda sentisse o peso do olhar dela sobre mim. Nos dias seguintes, tentei me ocupar. Negociei gado, fechei trato com o comissário, arrumei cerca, mas nada fazia aquela lembrança diminuir. Pelo contrário, quanto mais o tempo passava, mais ela crescia dentro de mim, como uma sombra clara que não se desfaz nem sob o sol do meio-dia. Comecei a perceber que até as pessoas notavam minha mudança. À mesa, eu ficava calado. Nos negócios, distraído. Até os peões estranhavam, porque já não me ouviam dar bronca nem soltar piada como antes. Eu estava longe, mesmo estando perto, e foi nesse silêncio que compreendi. Não importa para onde eu fosse, nem o que fizesse, aquela boiadeira me acompanharia, não em carne e osso, mas na lembrança. Ela havia entrado em minha vida como a vaca brava na mangueira, de repente, com força impossível de controlar.
E do mesmo jeito que a fera levantou poeira, ela também havia deixado para trás um rastro que jamais se apagaria. Eu tinha voltado para casa, mas parte de mim tinha ficado na corredeira, preso naquele encontro que parecia mais sonho do que realidade. Os anos se passaram e muita coisa mudou na minha vida. Negociei dezenas de boiadas, atravessei estradas poeirentas debaixo de sol e de chuva, vi peões irem embora, outros chegarem, filhos crescerem e o tempo deixar seus sinais no meu rosto. Mas uma coisa permaneceu intacta, como se tivesse acontecido ontem, a lembrança da boiadeira. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ver com nitidez a poeira levantada pela zebu mestiça, o brilho vermelho dos olhos da fera e, logo depois, a figura dela surgindo do nada, firme, destemida, como se fosse parte da própria terra. Ouço o zunido do laço cortando o vento, o estalo seco quando a corda acertou no pescoço da vaca e o silêncio reverente que tomou conta da... Gente, quando percebemos o que tinha acabado de acontecer. Muitos já duvidaram dessa história. Alguns dizem que é invenção de peão cansado, que aumentei o caos para impressionar. Outros juram que não era mulher de carne e osso, mas assombração, encantada do sertão, dessas que aparecem para testar a coragem dos homens. Eu não discuto. Deixo cada um acreditar no que quiser. Mas dentro de mim, eu sei a verdade. Eu falei com ela, ouvi sua voz, vi o brilho sereno nos olhos quando recusou o meu dinheiro. Não era interesse, não era vaidade, não era orgulho. Era liberdade, uma liberdade tão grande que me deixou pequeno diante dela. Hoje, quando me perguntam qual foi o maior feito que vivi na lida com gado, não falo das boiadas imensas que atravessei, nem das feiras que ganhei, nem dos negócios que fechei. Falo dela, da moça boiadeira que surgiu na hora certa, fez o impossível diante dos meus olhos e partiu sem nada pedir em troca. Ela nunca mais voltou e talvez nunca volte, mas também nunca foi embora de verdade. Permanece viva em mim, na memória e no coração, como uma sombra clara que nem o tempo consegue apagar. E assim sigo minha vida, sabendo que há encontros que não se explicam, apenas se guardam. Encontros que não se pagam com dinheiro, mas com silêncio, respeito e lembrança. Porque no fundo, cada vez que a recordo, sinto como se estivesse novamente naquela carrasqueira, cavalgando contra a poeira, com o coração em disparada, só para ver surgir mais uma vez a figura da boiadeira que transformou um simples dia de trabalho numa lenda eterna do sertão.